Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cada um no seu horário, assistindo aí no horário mais conveniente para vocês, né? Nós vamos discutir nesta aulinha, né, a questão do neocolonialismo no século XIX, né? A nova visão de colonialismo criado a partir da segunda revolução industrial. Então eu preciso ter claramente na minha cabeça que o mundo do século XIX passa por movimentos sociais, políticos e econômicos muito fortes, né? Como a Primavera dos Povos, como as ideias de abolicionismo pregadas pela Inglaterra naquele período ali, e também com movimentos de caráter econômico, como a Segunda Revolução Industrial. Esta Segunda Revolução Industrial, ela veio complementar, ela veio levar à frente a revolução iniciada pela Inglaterra no século XVIII. Então, como nós vimos nas aulas anteriores, aí, analisando o processo de revolução industrial, da primeira para a segunda, né, as mudanças tecnológicas, as mudanças no capitalismo, né, quando o capitalismo passa a ser um capitalismo monopolista financeiro, quando o aço, o petróleo, a eletricidade passam a fazer parte do cotidiano industrial. Grandes potências surgem, Bélgica, Alemanha, Itália, França, a própria Inglaterra, que já vinha na Revolução Industrial, aqui na América, os Estados Unidos, pós-guerra civil, e o Japão, após a era Meiji, o fim do shogunato japonês, o fim do mundo feudal japonês e a industrialização, né, levada a cabo, né, no primeiro momento, pela intervenção norte-americana e a ocidentalização do Japão. Galera, claro que nós vamos viver um processo, né, de novo colonialismo, né, diferente do colonialismo antigo, onde Portugal e Espanha dominaram o mundo, séculos XV, né, XVI, XVII, né, e onde, de certa maneira, nós observamos, né, a busca de metais, a busca de gêneros tropicais, a riqueza das colônias, através da prática comercial, da prática mercantil, e um colonialismo marcado, né, além da questão da dominação luso-espanhola, pelas questões comerciais, mercantilistas, né, também marcado pela escravidão, nós vamos virar a página desse colonialismo a partir do século XIX, né, a partir dos movimentos que vão nascer no século XIX ali, e nós vamos mirar a colonização para o mundo afro-asiático. Portugal e Espanha perderam poder com o decorrer do tempo, Portugal e Espanha foram perdendo suas terras, foram perdendo a força política deles ali, e no século XIX, Inglaterra, Bélgica, França, Alemanha e Itália, né, aparecem como novas potências, nascem a partir de processos de unificação, separatismo, fortalecimento político e passam a dominar o cenário econômico mundial. Basicamente, o que eu tenho que pensar aqui, que o antigo colonialismo da matéria-prima, do gênero tropical, do metalismo, da escravidão, é trocado por um novo colonialismo, onde as potências europeias buscam mercado consumidor, buscam local para investir os seus excedentes de capitais e buscam a matéria-prima também. Então, diferentemente do que nós vimos no colonialismo antigo, que era só tirar das colônias, né? O colonialismo moderno, além de buscar riqueza com a colônia, ele busca também locais para investimento, locais onde possa montar novas empresas, novos focos de investimento, né? Onde haja muita mão de obra barata, onde haja um grande mercado consumidor para o produto industrial europeu e onde eles possam, né, dominar economicamente as nações afro-asiáticas. Moda, por que você não colocou aqui os Estados Unidos? Galera, os americanos no século XIX passaram por um processo de expansão territorial, por um processo de guerra civil, né, onde o norte, vencendo o sul, integrando as economias, abolindo a escravidão, fortaleceu o ideal industrial norte-americano, e os americanos têm como alvo, né, o Pacífico e o Caribe, América Central. Então nós observamos que o foco americano no primeiro momento está no Pacífico, principalmente no arquipélago do Havaí, e está na América Central, em países como Cuba, América Central, Caribe, né, países como Cuba, Panamá, Nicarágua, Porto Rico, Filipinas, né? Nós vemos muito forte a pressão norte-americana ali.
E, de certa maneira, os europeus miraram no continente africano, no continente asiático, né? Bom, nessa lógica neocolonial, a base, o pensamento é econômico. Nós queremos matéria-prima para industrialização, carvão, minério de ferro, petróleo, que eram característicos da segunda revolução industrial. Queremos alimentos, já que a Europa produz pouco alimento e necessita do alimento que vem dessas áreas agora dominadas ali. E um local para investir os capitais que a Europa tinha em excedente. Então, de certa maneira, né, a Europa começa nessas áreas neocoloniais, exploração econômica, construção de estradas de ferro, construção de linhas de navegação, para facilitar a dominação do continente europeu sobre os africanos, sobre os povos da Ásia, naquele momento ali. Bom, em termos social, né, a gente precisa lembrar também que a Europa vinha de um grande crescimento econômico pós, né, Primavera dos Povos. A Europa vivia a necessidade do quê? Levar parte da sua população para outras áreas. Então, acaba-se levando parte da população europeia, alemã, belga, inglesa, francesa, italiana, para a África, para a Ásia. E levando essa população para lá, dominando essas regiões, né, nós temos ainda a ideia de que essas regiões se tornariam, né, áreas de proteção das nações europeias, protetorados europeus. A população dessas regiões incorporariam exércitos que defenderiam os interesses neocoloniais das potências europeias. E nós vamos ter exemplos claros, né, como uma formação de um grande exército na Índia, coordenado pela Inglaterra, uma formação de uma grande força militar na África do Sul, coordenada pelos ingleses, uma grande força militar na China, com intervenção de várias nações, que a China foi o país mais invadido, que teve as portas mais escancaradas para o mundo naquele momento ali, né? E um detalhe importante, quanto mais terras eu tivesse fora do meu território, quanto mais terras eu ocupasse economicamente na África e na Ásia, eu teria poder. O poder econômico, o poder político, né? A matéria-prima, o mercado consumidor, a mão de obra barata dessas regiões aí, que estariam sobre o meu controle, sobre o meu domínio naquele momento ali. Então, é uma corrida imperialista, é uma luta entre as potências europeias pelo poder no mundo. Essa disputa imperialista leva a choques entre as potências europeias, porque elas querem dominar a maior quantidade de territórios possíveis fora da Europa, transformando essas áreas em áreas de consumo, áreas de fornecimento de matéria-prima e alimentos, áreas de mão de obra barata, área onde eu posso investir o capital do meu país ali e continuar dominando economicamente essa região por décadas. Para vocês terem uma ideia, a visão neocolonialista começa ali a partir dos anos 70, 80 do século XIX, ela vai até os anos 70, 80 do século XX. Então, nós observamos que, de certa maneira, é quase um século de dominação neocolonial. E dentro de uma divisão internacional de trabalho, esses territórios na África e na Ásia serão complementares à economia industrial europeia. Serão territórios que vão complementar todo o processo que ocorre nas potências europeias naquele momento ali, né? Bom, culturalmente, religiosamente, nós temos um apelo muito forte também, né? Porque nós observamos que missionários europeus, levando o cristianismo, tentam impor a visão cristã para os povos da África, para os povos da Ásia e para os povos até da América, né? No caso americano, né? Essa visão missionária, que indica que os povos devem ser civilizados, devem ser levados a uma civilização, é muito forte. Então, quando o missionário europeu chega na África, chega na Ásia, ou no caso aqui da América, né, aos índios americanos, é assim, ou vocês aceitam a civilização imposta pela Europa, ou vocês vão desaparecer. Então, um exemplo clássico, né, na expansão territorial norte-americana, que é um exemplo fora da Europa, né? Quando os americanos marcharam para o oeste, os americanos foram atrás do ouro, e entraram em choque com os índios, esses americanos acreditavam que eles tinham que levar a civilização ao índio. E quando esse índio lutou contra essa opressão, contra essa dominação cultural e territorial, esse índio americano foi exterminado.
né? Como nós vimos na aula norte-americana, como dizia o general Custer, né? Índio bom para ele era índio morto. E no caso africano e asiático não é muito diferente. A hora que os religiosos vêm da Europa, entrando em território africano e asiático, e impõem a fé, impõem a cultura europeia, eles acreditam que estão civilizando os negros e os amarelos. E quem não aceitar a civilização vira vítima do processo, né? Nesse mapa aqui, vocês observam, né, como é que foi a dominação europeia sobre a África. Então, você observa, por exemplo, ó, dominação espanhola no norte da África, né? Dominação francesa nessa área toda em cinza africana aqui da Argélia, né? A África Ocidental aqui. A dominação belga, né, no Congo. Aliás, a Bélgica foi o primeiro país a ocupar territórios na África, foi pioneiro nesse processo de dominação ali. Territórios italianos na Líbia, em Trípoli, né, aquela região ali. Territórios alemães em Camarões, África Sudoeste, África Ocidental. E uma dominação ainda portuguesa em Angola e Moçambique, né? Além, né, de algumas regiões que permaneceram com uma certa independência, como a Etiópia aqui. Galera, a África foi totalmente tomada, né, pelos europeus. E, de certa maneira, a gente olhando para a Ásia, os dois maiores países da Ásia, a China e a Índia, também sofreram dominação. A Índia é uma dominação inglesa muito violenta, né? E no caso da China, intervenções inglesas, alemãs, belgas, francesas, japonesas, né, dentro da China também, né? E nós observamos essa dominação colonial. Galera, para os europeus, qual foi o argumento usado? Galera, um cara chamado Spencer, né, um profundo admirador das teorias darwinistas da época, né, um profundo cara ligado às ideias do positivismo europeu naquele período, cria uma teoria de darwinismo social. O que é isso? De uma superioridade racial, de uma superioridade étnica do homem branco, né, que o homem branco teria evoluído mais, que o homem branco teria alcançado um grau de civilização muito grande, e que esse homem branco civilizado, esse homem branco que havia desenvolvido, que havia, segundo as teorias de Spencer, onde ele tenta manipular, né, transformar a teoria darwinista, ele acaba colocando que esse branco europeu, né, desenvolvido, que esse branco europeu civilizado, que esse branco europeu era o único capaz de levar a civilização para povos inferiores, para povos não desenvolvidos, como negros e amarelos. Essa teoria do darwinismo social, vocês vão lembrar, chegou no Brasil, né? Quando, no final do Império, durante o período da crise escravista, o senador Vergueiro traz para a fazenda aqui no interior de São Paulo, europeus, e começa uma grande migração europeia a partir dali, havia uma política deliberada no Brasil de embranquecimento da população. E esse embranquecimento, segundo a visão do darwinismo social, significaria progresso, desenvolvimento. Então, o darwinismo social, que atingiu o Brasil com a chegada imigrante, com a política de embranquecimento, chegou também para os africanos e asiáticos com uma política de civilização, onde o branco levaria a civilização onde ela não nasce espontaneamente. Ou seja, eu dependia do homem branco para me civilizar. Eu dependia da chegada desse europeu, segundo as teorias de Spencer, mais evoluído, mais desenvolvido, para levar a civilização, para me tornar um homem civilizado e para me tirar ou da selvageria ou da barbárie, né? Isso é muito forte naquele período. Então, de alguma maneira, a teoria do darwinismo social, ela coloca uma colocação, uma lógica muito interessante. Ela fala que o homem civilizado, que é o homem branco, ele está no estado positivo de desenvolvimento, de progresso, de ordem social, né? Como diria o Auguste Comte, né, lá na Europa, um estágio em que buscaria ordem, amor e progresso, né? Esse é o homem civilizado. Alguns elementos estão no estado do bárbaro, né, no estado que eles chamavam de estado metafísico, que está entre a razão e a visão religiosa, a visão não racional de mundo,
Existem os homens primitivos, que vivem no estado teológico, ou seja, no estado baseado na fé, na razão em Deus, né? Analisando essa teoria, ele classifica o homem no século XIX em 3 estágios: a civilização, a barbárie, que é um período intermediário, e o homem selvagem, que só tem a fé, só tem a religião, só tem a ligação com Deus. E para o Spencer, o europeu era o homem positivo, era o homem civilizado. E o índio americano, que se colocava, né, junto com a mestiçagem, no estado bárbaro, e que o primitivo estava nas tribos africanas e nos grupos asiáticos. E por isso haveria uma dominação europeia justificada ideologicamente por isso, né? O que vai acontecer? A exploração colonialista do século XIX, ela se baseia na ideia da raça, da ideia da cor, né? Então, ser branco, ser europeu, é ser civilizado, é ser positivo. Ser mestiço na América, ser um misto de homem branco com índio, levava a uma barbárie. Então, nosso povo americano era um povo ainda na barbárie, segundo Spencer. E o povo negro, africano, e o povo amarelo asiático eram primitivos. Viviam apenas da fé, da religião e de Deus. Argumento: levar a civilização. Argumento: transformar esse homem negro, esse homem amarelo, num homem civilizado com a chegada europeia, né? Bom, a exploração econômica foi violenta. A retirada de riquezas por empresas, por monopólios capitalistas, tanto na África quanto na Ásia, foi gigantesca, né? De certa maneira, né, a gente não existia, né, fábricas no mundo afro-asiático, e aí, de repente, os europeus fazem o quê? Montam suas fábricas ali, utilizam a mão de obra barata desses países, né, constroem ferrovias, constroem hidrovias do país, né, fazem um investimento a fim de ter maior lucro, obter maior riqueza, ou seja, usar a mão de obra, usar a matéria-prima, usar esse país como se fosse uma área periférica ao meu país, onde eu vou dominar economicamente, e quando alguém se rebelar, eu vou falar: olha, nós estamos trazendo para vocês modernidade, civilização, progresso. Vocês não têm isso, vocês são selvagens, então fiquem felizes por receberem, né, essa boa ação do homem europeu, essa boa ação do homem branco. Ou seja, ideologicamente, o povo da África e da Ásia, ele é dominado. E é explorado economicamente, né, no seu mercado consumidor, na sua matéria-prima, na sua mão de obra barata, né? Essas neocolônias recebem um investimento industrial, ferroviário, hidroviário, né? A modernidade chega, mas não para desenvolver essas áreas neocoloniais, mas sim para gerar um lucro ainda maior, ainda mais gigantesco às potências europeias ali. Lógico que, né, não são os estados necessariamente europeus que vão fazer essa intervenção, mas os estados europeus apoiam. Por quê? Porque se grandes empresas chegam à Ásia, grandes empresas chegam à África, elas crescem, geram lucro, geram arrecadação e vão enriquecer os estados europeus. Então, de certa maneira, eram investimentos particulares, mas que, de certa forma, tinham o apoio do Estado e gerariam o quê? O fortalecimento das nações europeias naquele momento ali, né? A gente não se preocupa, nessa visão, com o desenvolvimento do mundo colonial, mas sim com o lucro que ele pode dar. Essa é a grande prática neocolonial feita no século XIX e século XX, né? Essa imagem, né, que parece ser uma imagem que nos traz aí uma memória, e para mim, especificamente, uma memória afetiva muito interessante, né? Porque essa história aí é contada a partir dessa imagem, né? Lembra o primeiro Tarzan da história, o primeiro elemento que representou o Tarzan no cinema americano, lá no comecinho do século XX, né? E a história do Tarzan, contada, né, em livros, a história do Tarzan contada na cinematografia, no cinema, que para mim, quando eu era jovem, representava um herói, né, o grande herói que viveu na África, que, de certa maneira, subia numa pedra, dava um grito, né, o famoso grito do Tarzan, e aquilo era simpático, era interessante para nós. A gente começa a estudar, começa a analisar
e principalmente a partir dos anos 80, né, com o fim do neocolonialismo no século XX, né, com o fim da dominação neocolonial, com a libertação das colônias afroasiáticas, né, nós começamos a questionar essa imagem do Tarzan. Então, o Johnny Weissmuller, que foi o primeiro Tarzan da história, que na verdade era um nadador norte-americano, nadador olímpico norte-americano, que incorporou o Tarzan no cinema, ele representava uma coisa muito negativa, que nós não enxergávamos antigamente, enxergamos depois de uma crítica violenta ao neocolonialismo, né? Esse Tarzan, a história dele conta de uma família de europeus, ingleses, né, que vão para a África, perdão. Ocorre um acidente, os pais dele morrem, e essa criança é criada no meio de macacos, no meio de selvagens no mundo africano, segundo a versão inglesa da história, né? E essa criança cresce, criada por esses macacos, cresce no meio da selva africana, cresce no meio de animais, no meio de tribos africanas ali. E aí que vem o grande lance do darwinismo social. Essa criança, por ser branca, ela já é superior. Essa criança, por ter a cor branca e a origem europeia, ela já tem a civilização, apesar de viver desde criança no meio considerado selvagem, né? E o meio, a gente aprende muito isso, né? Que o meio onde a pessoa vive, pode interferir, pode alterar a maneira da pessoa viver, a conjuntura de vida daquela pessoa ali, quer dizer, a intervenção do meio sobre o elemento, sobre o indivíduo, ele não é reconhecido aqui. Porque ele fala que apesar do Tarzan viver no meio da floresta, apesar do Tarzan ser criado por animais, apesar do Tarzan viver junto a tribos africanas, ele, ao subir numa pedra e dar um grito, ele submete os animais, submete as tribos africanas ao seu poder branco, ao domínio dele ali. Então, o meio não interferiu no Tarzan. Ao contrário, por ele ser branco e europeu, ele já era superior. O Tarzan é um símbolo do neocolonialismo. O Tarzan é um símbolo da dominação europeia na África, né? E eu acabei de matar aí a felicidade de ver um filme do Tarzan que vocês poderiam ter, né? Ia ver o Tarzan, gostei da história, é legal, é bacana, né? Na verdade, não. E numa última versão que foi feita no cinema para a história do Tarzan, né, agora no século XXI, é um filme mais atual, se vocês procurarem, vocês vão achar, né? Ele traz uma visão crítica sobre o Tarzan. Quer dizer, faz uma autocrítica. O Tarzan não era o herói. O Tarzan, na verdade, simbolizava a dominação. O Tarzan simbolizava a imposição do poder europeu sobre o povo africano. Assim como também, quem gosta de animação, né? Aquele desenho do Tintim na África. Aquele personagem, Tintim, ele representa a dominação belga. O domínio belga, né? O domínio do Império Belga, o rei Leopoldo da Bélgica, no século XIX, sobre o Congo, né? Então, nós temos personagens criados historicamente, né, na literatura, no cinema, né, para identificar essa dominação e mostrar essa dominação. Um é o Tarzan, o outro é o Tintim, né, que lembram essa imposição de cultura, imposição darwinista social sobre os povos da África e da Ásia ali. E aí, para encerrar, essa é a primeira aula de neocolonialismo, nós temos duas, na verdade, né? Que vamos discutir depois a partilha da África, vamos discutir depois o domínio da África do Sul, da Índia, da China, né? Nós temos um texto do Kipling, o texto chama-se O Fardo do Homem Branco, onde esse escritor, o Kipling, ele tenta justificar que é um grande fardo, um grande peso para o homem branco europeu carregar, o fato dele ter que levar a civilização, o fato dele ter que cuidar desses povos selvagens, o fato dele ter que ser responsável, né, pela salvação desses povos primitivos e selvagens africanos e asiáticos, né? E nesse texto, O Fardo do Homem Branco, ele justifica ideologicamente aquilo que os europeus queriam, principalmente os ingleses, né? Em que eles falam que eles não foram explorar e não foram destruir a economia, nem dominar o mundo afroasiático. Assim que eles foram, né, num grande fardo, com um grande peso,
salvar os povos da bestialidade, salvar os povos da vida primitiva que eles tinham ali. Então vamos ler para terminar a nossa aula aqui. O fardo do homem branco. Assumi o fardo do homem branco. Enviai os melhores seus filhos, condenai vossos filhos ao exílio. Quer dizer, mandai seus filhos para quem? Para esse mundo primitivo, né? Para que sejam servidores de seus cativos, para que verem pesadamente ajaizados, os povos sobrelevados e selvagens, né? Povos recém-dominados e inquietos. Então, o fardo do homem branco, ir para os territórios, levar a civilização aos cativos, servir aqueles povos, né, que estão nesse cativeiro africano e asiático, né? Povos selvagens, povos recém-dominados, povos inquietos. Olha só, meio demônios, meio infantis. Ou seja, a visão que se tem dos povos conquistados, né, principalmente africanos, meio demônios, meio infantis. Assumir o fardo do homem branco. Tudo que fizerdes ou deixardes servirá a esses povos silenciosos e consumidos, para pesar vossas mercadorias e vós mesmos. Então ele fala de dominação, ele fala de levar a civilização, ele fala de dominar esses povos, e na verdade servir esses povos, né? Traduzindo dominar como servir esses povos aí, né? E fala também da questão econômica, né? Por pesar vossas mercadorias e vós mesmos. Então, esse texto do Kipling, ele justifica ideologicamente a dominação do mundo afroasiático e propriamente o neocolonialismo. Beleza? Na outra aula, que nós teremos em agosto, nós vamos discutir a dominação de algumas nações, as guerras neocoloniais geradas pela dominação e como é que a África do Sul, a Índia e a China se tornaram grandes domínios neocoloniais. Beleza? Galera, obrigado por tudo. Até a nossa próxima.